Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que bem. Como anda a sua fé, a sua oração, os seus momentos a sós com Deus? Espero que bem. Espero que você esteja dedicando tempo diariamente para conversar com Deus, para ouvir a sua voz e para fazer conhecida todas as suas necessidades, para que com fé Deus possa operar milagres na sua vida. Nós estamos começando agora uma outra série sobre a atuação dos anjos na nossa vida. E isso é algo maravilhoso, porque nós estamos num mundo onde a guerra espiritual acontece a cada momento. Mas nós não estamos sós. Nós não estamos à mercê do inimigo que tem um exército poderoso de anjos caídos para lutarem contra nós. Nós temos conosco também à nossa disposição um exército de anjos. E você que vai herdar a salvação tem à sua disposição e a seu serviço um anjo da guarda. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 14, você vai ver a melhor definição que existe na Bíblia quanto aos anjos. O capítulo 1 de Hebreus, o autor, que alguns creem que é Paulo, mas não há certeza, pode ter sido um dos discípulos de Paulo, que escreveu no estilo dele, com as ideias dele. O fato é que no capítulo 1 de Hebreus, descreve-se Jesus comparando com os anjos e mostrando que Jesus não era um anjo, era superior aos anjos, na verdade o criador deles. E no verso 14 é uma pergunta retórica, explicando quem são os anjos. E ali diz assim: não são todos eles espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação? Então veja, todo aquele que vai herdar a salvação tem um espírito ministrador a seu serviço, que nós chamamos de anjo, que quer dizer mensageiro, mensageiro de Deus. Extremamente poderoso, que está conosco 24 horas por dia, 7 dias na semana, desde o momento que nós somos gerados no ventre da nossa mãe. E eles estão ali para nos ajudar em toda a necessidade que nós temos, para fazer milagres em nosso favor. Quando nós oramos e quando nós pedimos, quando nós permitimos que eles atuem. Porque os anjos são os seres que nos acompanham o tempo todo em nossa vida, mas são ignorados. Eu já mencionei essa frase antes. A gente precisa parar de ignorar o nosso anjo. Porque ele está ali com a gente o tempo todo, a nosso serviço. E eu quero contar alguns testemunhos para você que aconteceram comigo, com a minha família. Para que você tenha fé, para que você entenda um pouco mais o ministério dos anjos, para que você entenda na prática como isso funciona. Eu era bem pequeno, o meu irmão, tenho dois, o terceiro não tinha nascido ainda, o segundo era um bebê de colo, então eu era bem pequeno, eu devia ter 4 ou 5 anos, e nós estávamos viajando longe de casa, 1.000 quilômetros de distância, a gente morava em São Paulo, minha avó morava em Goiânia, mãe da minha mãe, e a gente estava lá visitando ela. Naquela época, meu pai tinha um carro tremendamente possante, chamado Brasília, e talvez você que é das antigas como eu conheça. Naquela época o pessoal dirigia até sem cinto de segurança, não tinha lei contra isso. As crianças iam no colo, não tinha cadeirinha, e eu vou dizer para vocês, as cadeirinhas aí para os bebês, para as crianças pequenas, já salvaram muitas vidas. Eu vi uma história um tempo atrás de um acidente no Rio de Janeiro, carro cheio, o acidente foi feio, morreu todo mundo, menos o bebê que estava na cadeirinha. Porque fica ali preso, seguro. Mas naquela época não existia nada disso. Né? Eu nasci em 73, então imagine. Estou contando essa história aqui, se eu tinha 5 anos de idade, 4, 5 anos, então isso era 78, né? No máximo ali, 79. E nós estávamos voltando de Goiânia, da casa da minha avó, para a nossa casa em São Paulo. Meu pai dirigindo, a minha mãe ao lado, com o meu irmão no colo, que era um bebê. No banco de trás estava um tio, uma prima, e eu estava dormindo em cima do motor. O motor da Brasília ficava lá no fundo, né? E tinha um tampão, colocaram ali, minha mãe fez com um cobertorzinho, uma caminha, e eu fui deitado dormindo ali. Imagina o perigo num acidente, numa batida, onde que eu iria parar? Sem cinto, né? Sem segurança nenhuma, sem
sem nada que pudesse me proteger. Nem o bebê, né, meu irmão no colo dela. E nós estávamos voltando 1.000 quilômetros de distância, praticamente, de Goiânia a São Paulo. Estradas naquela época não eram boas. E aí chegou a noite, já no estado de São Paulo, Minas ou São Paulo, e estava chovendo. E na região que nós estávamos passando, na estrada, muitos caminhões vinham das estradas de terra, das lavouras, carregados e entravam na pista. Só que eles traziam naqueles eixos todos, naquelas rodas todas, lama. E a lama, quando eles entravam na pista, era jogada na estrada. Então imagine o que aconteceu. Chuva, molhado, à noite. Meu pai vindo com aquele carro. Numa daquelas saídas das estradas de terra, entrando na rodovia, cheio de lama, ele passou e perdeu o controle do carro, que derrapou na lama e rodou na pista e acabou entrando num milharal. E graças a Deus o carro não capotou. E nós fomos parar lá longe. Ninguém se machucou, ninguém se feriu. Mas isso me faz lembrar de que depois eu percebia que meu pai sempre orava antes da gente sair. E aquilo chamou minha atenção porque se nós saíssemos 2, 3, 4 vezes no dia de carro, de casa ou de algum lugar, todas as vezes meu pai fazia uma oração antes de sair. E eu perguntei para ele, eu era criança, e eu perguntei para meu pai, pai, por que a gente tem que orar toda vez que sai de carro? E ele disse o seguinte, nós estamos num grande conflito, na guerra entre o bem e o mal. E o inimigo de Deus não vai perder uma oportunidade para tirar a nossa vida. Mas quando nós oramos, nós autorizamos os anjos de Deus a nos protegerem e estarem conosco. Porque diabo, quer dizer acusador, ele está o tempo todo acusando. E se um anjo vai tentar proteger um filho de Deus, ele está ali para acusar e dizer, você não pode porque ele não quer. Você não pode porque ela não pediu. Você não está autorizado a fazer isso. Você está passando dos limites. Mas com a oração, é um alvará. É um documento na mão do anjo para dizer assim, eu estou autorizado. Porque eu fui requisitado para esse serviço. E lembre, Hebreus capítulo 1, verso 14. Eles são espíritos ministradores a nosso serviço. Serviço daqueles que hão de herdar a salvação. O que aconteceu naquele dia? Nós estávamos lá no meio do milharal, 6 pessoas. Meu pai, minha mãe, meu irmão no colo da minha mãe. O meu tio, minha prima no banco de trás e eu, bem pequeno, no fundo, 6. De repente, não demorou muito, nós saímos do carro, vimos a situação, o carro atolado na lama, metros de distância da rodovia, apareceu uma viatura policial. Em seguida, dela saíram 6 policiais, homens fortes, grandes, uniformizados, vieram, perguntaram, está tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo certo. Nós vamos ajudar vocês. 3 de um lado, 3 do outro, eles levantaram o carro, carregaram o carro de volta da lama para o acostamento da estrada, colocaram ali e simplesmente disseram, está tudo bem agora, podem continuar a viagem. Entraram na viatura e foram embora. Até aí, a gente em choque por causa do acidente, não percebemos o que tinha acontecido. De repente, parou um carro e aí desceram algumas pessoas e falaram, está tudo bem com vocês? Onde vocês estavam? E aí meu pai disse, não, nós tivemos um acidente, rodamos na pista e fomos parar lá longe. A gente percebeu que alguma coisa estranha aconteceu, o motorista do outro carro disse. Porque nós víamos atrás de vocês e nós vimos a luz do carro de vocês o tempo todo na nossa frente. Mas de repente desapareceu. E a gente não viu o que aconteceu. Aí nós continuamos um pouco, mas não vimos mais vocês, nós retornamos para ver o que tinha acontecido. E aí o meu pai disse, não, mas está tudo bem, os policiais ajudaram a gente. Vocês não viram a viatura? Parou uma viatura, 6 policiais levantaram o carro, colocaram aqui, ajudaram a gente, está tudo certo. E aí o homem disse, não vimos viatura nenhuma em nenhum momento, nesse sentido, naquele, não tinha carro nenhum. E aí a gente parou para pensar. Eu pequeno, criança, não entendi na época o que aconteceu, mas meu pai entendeu claramente. Porque ele é um pastor, ele analisou a situação e viu a atuação de Deus, nos ajudando a sair daquela situação. E ele contou, nós éramos 6, e eram 6 policiais. E ele disse depois, os 6 anjos
O anjo da guarda de cada um estava ali. E eles nos ajudaram, colocando o carro de volta na estrada para a gente terminar a viagem em segurança. Você já viu alguma vez um carro de polícia normal, convencional, uma polícia rodoviária, andando por aí com 6 policiais dentro? Que viatura normalmente faz o seu trabalho com 6 policiais? A gente vê 2, às vezes 4, 6, é muito raro. A gente sabe o que aconteceu, porque nós, em casa, na nossa família, nós oramos todas as vezes que nós saímos. E nós confiamos em Deus e cremos em Hebreus 1,14, que nós temos espíritos ministradores a nosso serviço, para nos ajudar no momento que a gente mais precisa. Toda vez que eu saio de casa, agora meus menininhos pequenos, eles oram e já agradecem a Deus pela proteção. Ore a Deus. Não perca nenhuma oportunidade. Todos os momentos que você estiver saindo, chegando, agradeça. Ore a Deus e peça proteção, porque Ele tem um exército de anjos ao nosso serviço. Mas nós precisamos pedir e autorizar para que eles ajam ao nosso favor, para que eles possam fazer algo por nós, com a autorização do seu livre-arbítrio, da sua vontade, quando você ora e diz: Senhor, coloca os teus anjos ao meu redor, me protegendo, fazendo um muro ao meu redor para me livrar das tentações, dos males e dos perigos desse mundo. Que Deus te abençoe, que você possa fazer uso da oração, convidando os anjos para servir a você. E se você tem uma experiência como essa, coloque nos comentários aí, para a gente conhecer aquilo que você já viveu, já passou. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, na série a respeito dos anjos e a oração. Até lá!